Essa aula a gente vai falar sobre JavaScript especificamente, tá bom? Então, do GTM, do Google Analytics, tem uma requisição externa do JavaScript, então é algo que pesa. Ó, a gente está com 26 requisições de JavaScript aqui, ó. A gente tem jQuery trabalhando aqui, que provavelmente o Elementor que está puxando. A gente também tem, ó, fonte do Elsome aqui puxando, ó, tá vendo? Então tem vários pontos, olha para você a quantidade de requisição que está tendo. Tem um Happy Addons bendito aqui, que está puxando também, que está nos afetando. Então tem plugin que se você não usa, desativa. Porque, por exemplo, igual eu falei, olha aqui para você ver, dentro do GTmetrix aqui, ó, tem o JS, tem aqui 26 requisições que eu mostrei no início da aula. Então tem aqui, ó, os principais pontos que está afetando. Aqui você pode colocar timeline para você ver o que está mais afetando. Então o que está mais carregando, o que está mais afetando em si, é um filtro, né? Mas basicamente o JavaScript, quando ele não é cuidado, ele pesa muito a sua página, então você deve tomar muito cuidado, ok? Principalmente com plugin que você não usa. Se não está usando, por exemplo aqui, ó, ele não está usando esse plugin, o Happy Addons. Então, se não está usando, usou lá o grid que vocês gostam de usar lá no Happy Addons, eu aprendi a não usar, então eu já vou, pelo olômetro ali mesmo, eu já vou, defino a largura ali dos containers, mas se você usa, não tem problema, tá bem? Não estou julgando isso. Mas sempre que finalizar a página, exclui o plugin para você não ter problema, ok? Aqui, ó, a requisição aqui, ó. Happy Addons, aqui, ó, tá fazendo a requisição de 357 milissegundos. Isso aí atrapalha no final das contas, ok? Então, o JavaScript deve ser tratado com muito cuidado. Aqui na página do Luiz, ele não tá com pixel, mas no final eu pretendo adicionar um pixel, nem que seja da stay aqui, para mostrar para vocês como não afetar se o seu gestor estiver te pedindo para não... que o connect rate está baixo, que tá ruim as métricas. Tem um caso que tem muita gente que tem dúvida, acaba ativando aqui e tem problema, ok? Minificar aqui o JavaScript normalmente não vai ter problema. Adiar o carregamento pode te causar problema. Por quê? O adiar carregamento, ó, vou ler aqui e depois eu te explico. Adiar o carregamento de JavaScript elimina o JS bloqueado na renderização do seu site e pode melhorar o tempo de carregamento. Porém, entretanto, todavia, vamos salvar ele aqui, que eu acho que ele vai me liberar o combinar. Eu quero ativar o combinar também. Mas basicamente, o adiar o carregamento do JavaScript, ele vai carregar tudo, e aquele JavaScript que fica bloqueando a renderização, ele vai liberar só depois que carregar. Esse aqui não afeta tanto a sua métrica, mas pode afetar quando o gestor estiver falando de connect rate baixo, alguma coisa assim. Mas o que mais afeta mesmo é o atraso de execução do JavaScript. Porque o que acontece na prática? Vamos supor, aqui ó, que eu vou abrir o site da StayCloud, ok? Vou abrir o site da StayCloud. Se tivesse com atrasar, eu não lembro se tá, mas eu acho que está ativado. Mas vamos supor que está ativado aqui no site da StayCloud o atraso de JavaScript. Se eu não mexer no mouse, os rastreadores do Facebook, do Google Analytics, do GTM, não sabem que eu estou nessa página ainda. A partir do momento que eu der um scroll, ele carregou o JavaScript no meu back-end. Então, às vezes o cliente entra, sai, então ele recebeu a informação lá no anúncio que ele clicou, mas que ele não chegou na página. Então, o connect rate fica baixo. E acaba afetando, mas às vezes a pessoa entrou, não contabilizou o cliquezinho dela. É um pouco delicado esse assunto, porque depende de vários fatores, depende do traqueamento, se o seu gestor é um gestor mais sênior, se ele sabe fazer o traqueamento da forma correta, se ele faz via server-side, se ele usa plugin para implementar isso, ou se foi você que implementou. É um assunto um pouco chato, que não tem uma resposta definitiva, mas que deve ser tratado com muito carinho. Você tem que ter paciência com o gestor, ele tem que ter paciência com você, beleza? Não existe um gestor que sabe tudo e não existe um desenvolvedor que sabe tudo de cada um no seu quadrado, cada um na sua área, ok? Mas se estiver atrapalhando as suas métricas de connect rate, provavelmente seja porque está ativado o atraso de execução de JavaScript. Aqui você pode até tirar, para não carregar, por exemplo, o Google Analytics, o Google Tag Manager. Se não tiver, aqui eu acho que não tem Facebook. Você pode escrever a requisição como aqui não tem, do Luiz Felipe não tem o Facebook, mas você pode pegar a requisição do Facebook aqui, ó, ele passa até o tutorialzinho para você, você tem que pegar o caminho que ele tá, então que, por exemplo, /includes, /js, só você colocar aqui, ok? Então, assim, se tiver com connect rate ruim, você pode tentar deixar o atrasado de execução ativado e marcar essas opções aqui e também colocar o JavaScript que está te atrapalhando, que é do Facebook na verdade, colocar aqui para tirar ele. Porém, se está atrapalhando, testa desativar 100% ou atrasar a execução do JavaScript e testa para ver se melhora. Se não melhorar, continuar ruim, você ativa o atrasar
e desabilita aqui dentro as questões do Facebook, do Tag Manager, etc. Ok? Ó, um exemplo aqui, eu fui lá no site da Stay para pegar para vocês verem. O WordPress que a gente usa, que ele é apartado do site principal. O que a gente faz? A gente deixa o atraso de execução do JavaScript ativo, porém, entretanto, a gente coloca o que a gente não quer que ele atrasa. Então aqui, ó, o AsterServe é o nosso server-side, GTM.js a gente não quer que seja excluído do JavaScript, e o NS.html. Ah, Luiz, como que eu descubro, né, quais que são essas requisições, qual que é o caminho, etc. Tem duas formas de você descobrir. Ou pelo GTmetrix, você vem aqui em Waterfall e busca aqui, ok? Ou você vem aqui na sua página, clica com o botão direito, inspecionar, coloca aqui, vem cá no Network e dá um Ctrl R. Ela vai carregar, ó, aí aqui você vai ter todas as requisições. Aí, por exemplo, ó, você digita Facebook. O nosso, a gente não vai carregar o Facebook. Deixa eu ver esse aqui, peraí. Tem que ver o caminho desse aqui. Eu acho que não é do Facebook, porque a gente usa o server-side. Mas, por exemplo, coloca aqui, eu acho que GTM vai ter. GTM vai ter, ó. Então, esse aqui, ó, é o nosso GTM que está carregando do Aster Server aqui, ó. Que a gente já colocou aqui, ó, o asterserver.com.br. Aqui a gente já colocou o asterserver.com.br. Então, se você está com problema de connect rate, ou se você já sabe que você já trabalha há mais tempo, sabe que vai ter problema, deixa desse jeito aqui, deixa atraso de execução ativado, oculta o Google Analytics, Google Tag Manager e oculta também já os elementos que está carregando. Se tiver TikTok Ads, Kawaii, você coloca aqui todos os rastreamentos que precisa. Lembrando que não é possível você carregar esses elementos que tem requisição externa, que é pesado, e ter 99 page speed. Isso é praticamente impossível, gente. Por quê? Deixa eu colocar na telinha aqui para vocês me verem. Quando você carrega um script desse, que é externo, né? Então o que acontece? Ele não está carregando dentro do seu servidor. Aqui é seu site, aqui é o script. Ele está no servidor aqui, ou do Facebook, ou no server-side, e o seu site faz a requisição nele para pegar essas informações, para entregar essas informações para ele. Então existe um delay para isso acontecer. Não tem como você ter 99 page speed e deixando essas coisas sem ser atrasados ou compactados, beleza? Então, se seu cliente quer ter clareza no tráfego, etc., não é possível você ter 99% de page speed, porque não tem, são duas coisas que não tem como, entendeu? Ter uma requisição externa pesada, porque do Facebook, do GTM é pesado, e ter uma excelente performance. Não quer dizer que você, carregando isso, você vai ter uma péssima performance. Você só não vai ter para os perfeccionistas de plantão, por exemplo, um score desse aqui, beleza? 100%, 99%. Ou também, né, se seu gestor tiver mais conhecimento, ele pode usar os ARAs do Cloudflare, que é uma ferramenta bem interessante. O que ele faz? Ele carrega os scripts do Facebook, GTM, na borda, né, do CDN, não carrega direto na folha do seu código, mas isso é mais coisa para o gestor. Já também não é minha área, mas a da minha área é o que eu estou passando para vocês, que vocês podem fazer, ok? Então, basicamente, sempre que eu já vou otimizar aqui Mas sempre que eu vou já pegar para otimizar uma página, na página de JavaScript, CSS, depois a gente vai comentar na próxima aula, eu já venho, ativo minificar arquivos JavaScript, adio o carregamento e o atraso. E depois eu venho cá e trabalho no meu traqueamento aqui, oculto eles, beleza? Então essas são as configurações que você deve realizar em questões de JavaScript. No Perf Matters, eu já vou instalar aqui, eu vou fechar o site da Stay. Então no WP-Rocket a gente vai fazer isso, vai deixar Deixa eu só pegar aqui para vocês verem, porque eu falei do Perf Matters e fechei ele. Mas o Perf Matters eu também gosto de desativar algumas coisas que vai impactar, não diretamente no JavaScript, mas tem alguns pontos lá que pode ser que vai afetar o JavaScript, ok? Então vamos aqui no Perf Matters, ó, vamos entrar dentro dele. Aqui no Perf Matters, assim que você instalar ele, eu já deixo tudo ativado. Aqui, ó, eu vou fazer uma instalação aqui. Quem sabe faz ao vivo. Deixa eu já puxar o plugin aqui, vou ter que botar a licença, eu peço o editor para tampar. Mas já vamos fazer a instalação do Perf Matters, lembrando que o Perf Matters está disponível dentro da Stay Cloud, então é só você ir lá e solicitar para o nosso time que eles ativam para vocês na hora, na verdade na hora não, né? Tem um prazo, mas assim que vocês pedirem, dentro do prazo a gente vai ativar para vocês, não tem problema, não precisa se preocupar, ok? Mas o Perf Matters eu gosto muito de usar ele, na aula de CSS a gente vai falar, eu gosto muito de usar ele na parte de CSS não usado, que a gente vai falar na aula de CSS,
e também a questão do preload, que é muito boa. Eu vou mostrar para vocês ele ativado, sem ele estar desativado, o tanto que afeta a performance, beleza? Então aqui no Performance, o que eu faço? JavaScript aqui eu não uso nada, beleza? Uma dica rápida, às vezes eu dou volta, mas tenha paciência comigo. Lá na StayCloud, assim que você for pedir seus plugins, basicamente hoje, o que eu pediria? Da Perrox, Elementor Pro, Performance. Você vai já conseguir fazer a maioria das landing pages, site institucional, etc. Se você precisar de um CrocoBlock, alguma coisa assim, aí você tem que pagar um valor a mais, mas esse basicamente já vai te auxiliar, ok? Então aqui, o que eu testei não deu problema, lembrando que cada site pode variar um do outro, mas aqui na StayCloud a gente usa muita coisa, então assim, não bugou. Eu deixo tudo ativado aqui, até desativar a REST API, eu deixo tudo ativado, então vem aqui, ó, vamos ativar tudo. Beleza? Aqui em remover a link REST API, desativar Google Maps, desativar medidor de força de senha, desativar comentário em páginas, eu não mexo, tá? Eu deixo desse jeito que tá, porque Google Maps tem algumas partes do site que a gente usa, então esses 4 aqui eu não uso, eu não desabilito, mas se você quiser testar, desabilita, ninguém vai morrer, essas alterações aqui são reversíveis, beleza? Remover o URL de comentário, adicionar Five rico em branco, remover Global Styles, Separate Block Styles, eu também desabilito isso tudo. Lembrando que o site da Stay não quer dizer que dá certo no site da Stay que vai dar certo no seu. Desabilita isso aqui, vê se vai causar algum problema. Se não causar nenhum problema, segue a vida, tudo certo, tudo lindo, tudo bonito, beleza? Esse Retbridge aqui também, eu desabilito, que ele é o quê? É basicamente, sabe quando você está dentro do elemento, ele dá aquela carregada do nada para dar um salvamento automático? É basicamente isso, beleza? Então aqui, ó, eu vou desativar ele em toda parte, porque aqui no site do Luiz eles não vão desenvolver mais, então é de boa. Mas se você está desenvolvendo ainda, deixa isso aqui padrão, ok? Fechou? Salvei aqui. Então, aqui em JavaScript é isso. Eu vou mexer isso no WP-Rocket, que foi as opções lá que a gente deixou aqui já pré-configuradas, ok? Atrás da execução eu não deixei marcado aqui no Next Page. Como aqui a gente não tem Facebook, não tem nada, eu vou só marcar a opção, ok? Lembrando que o combinar, ele não funciona se tiver essas outras opções funcionando, ok? Então, dentro do Performance eu faço isso e dentro da Perrox eu também faço isso. Vamos limpar o cache e vamos ver quanto que melhorou a nossa performance aqui no site do Loizito. Vamos fazer um outro teste aqui. O Speed vai justamente hoje que eu fui gravar, ele tá com instabilidadezinha, mas 69 em um dos testes. Mas sempre que você for testar uma página depois de uma alteração, teste ela 2 vezes. Por quê? Sempre quando você limpa o cache lá do Cloudflare, ele vai limpar 100% o cache do seu site. Principalmente depois que eu vou mostrar para vocês como conectar o Cloudflare com o seu site, que aí você limpa o da Perrox, já limpa também o cache na borda. Sempre que você for testar depois de uma alteração e limpar o cache, testa o site 2 vezes. Porque primeiro ele vai fazer o caminho do cache, o outro ele já vai carregar com o cache tudo bonitinho. Então aqui, ó, o Lighthouse melhorou consideravelmente, olha para você ver a quantidade de lista que já deu uma diminuída, questão de JavaScript, já não tem mais nada falando de JavaScript, tem falando de imagem, o DOM excessivo, ó, tá falando do LCP, que a gente vai falar sobre o LCP também. Então assim, olha para você ver o que eu falei com vocês na outra aula, nessa aula na verdade, o JavaScript, ele afeta muito a performance e vocês precisam tomar muito cuidado e otimizar ele da forma correta para vocês não terem problema, ok? Vamos ver como é que ficou aqui no GTmetrix. Eu quero testar ele também no mobile, pera aí. Ó, até que, pra você ver, no GTmetrix não deu tanta melhoria pra gente, ó. Vamos colocar ele para testar mais uma vez aqui. Esse aqui também não deu uma melhoria tão grande ainda, mas por causa das imagens aqui, tá vendo? Então o problema aqui, enquanto a gente não melhorar essas imagens no GTmetrix não vai melhorar, mas no PageSpeed aqui já deu uma melhorada boa trabalhando no JavaScript. Claro que a gente vai trabalhando conforme as aulas nos outros elementos, imagem, CSS, o que eu gosto de fazer no preload, etc, beleza?